Olá, bem-vindos a mais uma parte desse tutorial. Então aqui a gente vai fazer então o sistema para poder plantar, né? Então a gente vai vir aqui na pasta de scripts. Eu vou criar um novo C# script com o nome de seed script. E esse script vai ser responsável pelo nosso sistema de poder selecionar uma das sementes aqui disponíveis na barrinha para a gente poder plantar. Então eu vou abrir aqui o script para a gente poder editar, né? Então tá aqui o script. A gente não vai utilizar o start nesse script. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar ter é a informação se o jogador pode selecionar essa semente para plantar. Então eu vou ter aqui uma variável do tipo booleana, chamada canPlant, que vai definir se o jogador pode plantar ou não. Ela, por definição, começa em true, tá? A gente também vai precisar, aqui como pública, de uma variável do tipo GameObject, que vai definir pra gente quem é o prefab que a gente vai instanciar. Então eu vou deixar aqui prefabPlant. E a gente vai precisar também public do tipo audioSource, um vetor chamado sounds, que vão conter os sons de quando a pessoa clica para plantar e também quando ela não pode plantar, certo? O que a gente vai fazer então aqui? Para plantar, né, para você poder clicar aqui na semente e selecionar para poder plantar, 4 condições precisam ser satisfeitas. A primeira é que o valor da planta, né, que você está querendo selecionar ali na semente, tem que ser menor ou igual do cache que o jogador tem. Então já é um ponto. A outra coisa, você não pode selecionar uma planta aqui da semente se você já estiver com alguma planta para plantar ou com a pá sendo utilizada. Então já são 2 condições. E a outra condição é que a recarga da semente já deve ter sido concluída, né? Que quem vai definir isso é a variável canPlant, que a gente colocou aqui. Então a gente precisa cumprir essas 4 condições. Então eu vou criar aqui o método onMouseDown, que define quando a gente clica sobre o objeto com o lado esquerdo do mouse. E aí aqui a gente faz as 4 condições. Primeiro, se a recarga já foi completa, então se canPlant está true. Então eu vou deixar aqui se canPlant é true. A outra condição, a pá não pode estar sendo utilizada. Então a gente tem no Game Manager a nossa propriedade shovelEnable, que vai dizer se a pá está sendo utilizada ou não. Então aqui no caso ela não pode estar sendo utilizada. Outra condição, a gente não pode estar segurando uma outra planta já para plantar. Quem tem essa informação, se a gente está com alguma planta para plantar ou não, também é o Game Manager com o currentPlant. Então ele tem que estar igual a nulo. A gente não está com nenhuma planta atual. E a última condição é, no Game Manager, a gente tem também a propriedade do dinheiro, né, do cash do jogador. Ele tem que ser maior ou igual ao preço da planta. Então, a planta vai estar aqui no prefabPlant, na informação dela. Então, a gente vai utilizar essa variável prefabPlant. E a gente vai vir aqui com getComponent, pegar o nosso script de propriedades, properties, que tem aqui o preço da nossa planta, né? Então são essas as condições, pessoal. Se pode plantar, se a pá não está sendo utilizada, se você já não está segurando alguma planta e se você tem dinheiro suficiente para comprar essa planta, então vai poder plantar. Só que o sistema de plantação, ele ocorre quando você clica na grama. Aqui a gente está fazendo o script das sementes. Para plantar de fato, é no script da grama que a gente já vai fazer daqui a pouco. Aqui é só para você selecionar realmente uma planta. Então o que acontece? A current seed que a gente tem lá no Game Manager, que é a semente atual que a gente está lidando, vai ser exatamente esse GameObject, então é essa semente. E o currentPlant, a gente está querendo plantar então o prefab da planta aqui que está sendo anexado a esse script, certo?
Quando a gente também pode plantar, o áudio pode ser reproduzido. O áudio aqui no vetor na posição 0 vai ser o áudio para poder plantar. Então, a gente vai fazer com que sounds na posição 0 seja reproduzido. E o áudio que indica que a gente não pode plantar é se alguma dessas condições não está sendo cumprida. Então, eu vou fazer aqui um else if da seguinte forma. Se você não pode plantar, can't plant, vai estar false. Ou, se você não tem dinheiro suficiente para comprar aquela planta atualmente. Então, se o Game Manager, o cash dele, for menor do que o preço da planta, você não vai poder plantar, né? Você não vai poder selecionar essa planta e aí um áudio vai ser reproduzido, é o áudio na posição 1. Certo? Eu vou dar um Ctrl S agora para salvar aqui o nosso script e vou anexar ele nas nossas sementes. Então, eu vou adicionar aqui na Sunflower Seed primeiro. Então, eu vou aqui no Add Component, Seed Script. Ele vai pedir para mim o prefab que eu vou querer instanciar. No caso, é a Sunflower, né? Essa aqui é a semente da Sunflower. E vai pedir os sons, né? Os áudios. Então, eu vou vir aqui na minha pasta de áudio. O som para você poder colocar, para você clicar na planta, é esse aqui, né? O seed. E o segundo áudio, que é para você não conseguir colocar planta, que é um som meio que de cancelamento, digamos assim, é esse aqui, cancel. Eu não tô conseguindo colocar porque é um audio source, né, gente? Então, vamos colocar aqui ele como audio source. Então, agora sim, o áudio é esse aqui, né? O seed. Ele não vai ser reproduzido quando a gente começar a cena. E aqui eu acho que tá tudo certo. Então, esse é o nosso primeiro áudio. E o nosso segundo áudio será, então, o de cancelamento, que você não tá podendo selecionar a planta. Vou desmarcar aqui e tá tudo certo. Agora, o que vocês precisam fazer é colocar esse script aqui nas outras sementes e os referentes áudios, tá? Eu vou fazer isso aqui rapidinho e quando eu voltar tudo isso já vai estar feito. Bom, eu adicionei aqui os scripts e os áudios, né? Na verdade, eu dei um Ctrl D em todo mundo. Só mudei o sprite. E aqui o prefab, né? Então, na Sunflower, o prefab precisa ser a Sunflower. Na Pea Shooter, precisa ser a Pea Shooter. Na Walnut, precisa ser a Walnut. E na Ice-Pea, precisa ser a Ice-Pea. Então, dei o Ctrl D na Sunflower. Só mudei o sprite aqui na opção de sprite. E o prefab, né? Porque aí o áudio e o script já vêm adicionados de uma vez. Bom, agora que a gente já fez isso, outra coisa que a gente pode colocar aqui é demonstrar quando o jogador pode ou não pegar aquela semente. Então, quando você pode clicar na semente, ela fica com a cor normal, né? Como a gente vê aqui por padrão. E quando não pode, ela fica meio acinzentada, né? No jogo, mostrando que a planta ainda está recarregando e tal. O que a gente pode fazer para mostrar isso é aqui no update, a gente vai fazer uma verificação aqui. Se a gente pode plantar, ou também a gente tem dinheiro suficiente para conseguir comprar essa planta. Fab plant, get component. Cadê o get component? Aí, get component, properties, price. Então, se a gente pode plantar ou se a gente tá com dinheiro suficiente, a cor dessa semente vai ficar da seguinte forma. Então, a gente vai fazer get component, sprite render, que tá aqui. A gente tem aqui o material, a gente tem a cor, então ele vai receber color.white, que vai deixar da cor natural do sprite. Se não, então, ou você não pode plantar ou não tem dinheiro suficiente, a cor vai ser o cinza, tá certo? Então, a gente vai deixar isso no update para ficar sendo atualizado toda hora. Vou dar um Ctrl S para salvar. E no próximo vídeo
a gente pode fazer algumas outras configurações nesse script. Vejo vocês lá e até mais.